Acho que também dificulta muito a própria fala do ex-presidente ao mencionar a minuta do golpe. Porque os advogados de Jair Bolsonaro se apressaram dias depois, acho que ontem ainda, em dar declarações dizendo, não, peraí, aquilo que o presidente disse a respeito da minuta do golpe foi algo que ele viu em 2023. Não tinha nada a ver com as eleições em 2022. Não é o que diz a Polícia Federal na investigação em curso. A alegação da PF, com base na declaração de Mauro Cid e nos depoimentos e quebras de sigilo colhidos até agora, é de que aquele assessor Felipe Martins, juntamente, e eu vou pegar o nome para não me esquecer, o advogado Amaury Saad, em 2022, segundo a PF, levaram até Bolsonaro a minuta do golpe, ou de uma das minutas várias que existiram, além daquela no armário de Anderson Torres, para que ele tivesse conhecimento e mandasse, segundo a PF, retirar nomes de autoridades públicas que estavam lá. Então, tem uma questão de versão, mas ele admite, no fim das contas, que este assunto nunca passou somente à margem dele. Então, eu acho que, do ponto de vista jurídico, ele sai com um complicador de um grande tamanho, porque essa exatamente era o cerne da questão de dizer a participação de Jair Bolsonaro hipoteticamente poderia ter sido só intelectual, ou seja, ele nunca pôs a mão em nada, mas discutiu os assuntos. Não, ou a participação foi apenas marginal. Ele em algum momento ouviu falar numa reunião, mas sempre que o assunto surgiu, não, foi prontamente repelida. Acho que com o discurso dado por ele no 25 de janeiro, ele coloca de alguma maneira, se não as suas impressões digitais, mas pelo menos ele mostra que tirou a luva para pegar na caneta. Se assinou, se não assinou, se leu, a Polícia Federal ainda terá o trabalho de mostrar e os depoimentos ainda a serem colhidos. Mas me parece muito evidente que ele deu um dado absolutamente objetivo de que o ponto crucial para analisar o seu envolvimento, repito, com as suas digitais, o próprio ex-presidente da República entregou. E acho que a tentativa clara, quando o presidente Bolsonaro falou sobre a história da anistia, mirou para um lado, fez, eu vou usar uma analogia futebolística, tá? Mais ou menos aquela história do Ronaldinho Gaúcho, quando parava a bola na frente, olhava para um lado e batia a bola para o outro. Fazia ali o que a turma bateu de cara torta na bola. Ele mirou nas pessoas do 8 de janeiro, mas estava falando para si mesmo. É óbvio, Estava né? em busca de uma anistia para si mesmo, de vender uma imagem de que, imagina, gente, aquilo ali foram arroubos, em algum momento, a gente ficou ali num tensionamento, mas vamos deixar o passado para trás. Ele chega a mencionar isso. Não, vamos deixar essas coisas, eu quero deixar as coisas para trás. E ele usa, infelizmente, de uma questão que a política brasileira e o Estado democrático brasileiro nunca conseguiu resolver de fato. Nós somos o país que anistiou ditadores, torturadores e pessoas que promoveram um golpe de Estado no país, no golpe de 64. E outros militares anteriormente, nos outros que tivemos nas antigas repúblicas e etc. Então, Jair Bolsonaro conta com essa carta, porque historicamente essa carta faz parte da política brasileira. Ele conta e aposta talvez nessa carta, porque é essa mesma carta que ele já usou previamente a este ato do dia 25, que foi acionar a cartinha mágica Michel Temer, que sempre que há um momento de crise entre poderes, ou que, vamos lá, não tem efetivamente uma crise entre os poderes, tem um ataque de um ex-presidente da República a um dos poderes constituídos, dizendo que aquele poder o persegue. Ele utiliza dessa carta, mas toda vez ela é baseada como pano de fundo nessa ideia de que nós não precisamos tratar militares, que eventualmente, neste caso, possam ter feito tramas golpistas de romper com o Estado Democrático de Direito e que, no fim das contas, as coisas se ajeitam. O próprio governo Lula, com a presença do ministro José Múcio nos seus quadros, dá esse indicador, declarações que foram dadas pelo ex-presidente anteriormente e agora endossadas por Lula de dizer, não, o golpe de 64 ficou para lá, é uma outra história, a gente não precisa discutir. É isso, no fim das contas, que Jair Bolsonaro aposta, que é a mesma fórmula adotada em outros momentos na política nacional de dizer, não, gente, se os militares fizeram isso, era em defesa da família, todo mundo ali tinha alguma crítica a fazer, tinham dois lados que eram extremados. E acho que aposta nisso. Mas o meu ponto é que dessa vez não me parece que haja condições objetivas de se desgarrar e de usar uma expressão que a gente falou bastante. O presidente Bolsonaro sempre tinha uma questão de parecer aquela panela de teflon, do nada gruda. Dessa vez, acho que com o discurso que fez no ato do dia 25, ele se colocou, se não na cena do crime, mas conhecedor de que havia uma cena do crime.
Eu não sei o quanto isso vai ser suficiente, e eu digo suficiente, as pessoas que estavam lá, para salvá-lo de eventualmente uma prisão. Porque me parece estar cada vez mais próximo disso acontecer. Ele está em busca de um trade com aquelas pessoas que estavam lá, tanto os políticos quanto os eleitores. Eu garanto votos a vocês, todos políticos que estão aqui, e em alguma medida eu garanto a vocês aqui, da direita e da extrema-direita que estão todos aqui, eu garanto os votos. Vocês só precisam me salvar com as outras coisas, das acusações da justiça, das várias, de joias, vacina e todas as outras que circulam Jair Bolsonaro. O que eu não sei é se ele tem armas objetivas agora para prometer e depois ter condições de pagar politicamente aos aliados.